E aí pessoal, beleza? Entre no link abaixo caso vocês gostem de produtos orientais de boa qualidade e rápida entrega, como mangás, camisetas, action figures, estátuas, pelúcias. Tudo isso estará disponível no meu site, que vai estar na descrição. E logo mais vai ter novidades chegando no meu site, então espero que vocês gostem e acessem o meu site, beleza? Então fique com o vídeo de hoje. Pessoal, beleza? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo, né? É um vídeo meio que, digamos, especial, na qual hoje, né, dia 15, espero que hoje saia esse vídeo, né? Até porque é hoje que é aniversário, né, do canal, e eu vou compartilhar com vocês, né, um pouco da história do canal, né, de como tudo começou aqui, né, tipo, desde a época que eu tive a ideia de criar o canal até os dias de hoje. Então eu espero que vocês gostem, né, do vídeo, e até porque eu não queria deixar meio que passar em branco, no caso, essa data, né, até porque já faz o que, uns 5, eu falei 4 anos, né, mas é 5 anos, né, que o canal já existe, né? Não tô falando da época que eu criei a conta para ver o YouTube, né? Tô falando desde a época que eu comecei realmente a fazer conteúdos aqui pro YouTube, né? Então, se vocês verem a data que tá lá, né, no canal, é a data de quando eu fiz a conta, né, para assistir o YouTube, né. O que eu conto mesmo é desde do ano, né, no caso, que eu comecei a fazer os vídeos, né, que foi em 2018, eu acho. E desde então eu tô fazendo vídeo até hoje, né. Tô tentando levar meio que a sério essa coisa de gravar vídeos, né, falando sobre a minha cultura, a cultura coreana, a cultura chinesa, né. Então é isso que eu conto, né, não é, como eu falei, a data lá, que tá lá no canal, mas sim a data que eu comecei o vídeo, né, que é 15 de março, eu não sei que mês que a gente tá, enfim, de 2018. Então é isso que eu conto. E bom, o canal, né, eu não sei se, acho que muitos de vocês já sabem, né, pelo menos os que estão aqui, os antigos, né, que ainda assistem os meus vídeos, não sei se tem alguém antigo aqui, mas enfim, a ideia do canal é sempre passar para aquelas pessoas que gostam da cultura oriental, né, mas que não sabem direito sobre a cultura em si, né? Seja do Japão, da Coreia, da China, né? Mas gosta da cultura, né? Até porque eu sei que a maioria aqui que me assiste, né? Gosta de ver animes, doramas, K-dramas, escuta J-pop, K-pop, C-pop, que é música chinesa pop, né? Então, essa é a ideia do canal, né? Mostrar para vocês mais a cultura em si, né? E também mostrar que não é só tudo isso que eu falei, né? A cultura. Tem outras coisas boas da cultura, né? Que não é falado, né? Como por exemplo, todo mundo acha que o Japão é só sushi, animes, hentai, doramas, né?
E não é, né? O Japão é mais do que isso, a Coreia é mais do que K-pop e K-drama, né? China também é mais do que é, um país que, sei lá, tem uma cultura estranha, né? De comer coisas estranhas, né? Que todo mundo julga que é errado, né? Mas se reparar, todo mundo come carne, né? Seja de boi ou de peixe, o que é um animal vivo, né? Então, assim, a ideia é mostrar que, tipo, é, a cultura oriental não é nada do que é mostrado em relação à TV, à notícia, né? E eu quero passar isso para vocês, né? Para aquelas pessoas que gostam verdadeiramente da cultura oriental em si, né? Seja de qual país for, né? Então, a ideia do meu canal é essa. Bom, a ideia do canal surgiu basicamente desde a época de escola, né? Mais especificamente no terceiro médio, né? Como todos aqui já sabem, né? E eu até já fiz um vídeo, não sei se todos aqui viram, né? Eu já dei aula de japonês, né? Na minha antiga escola, né? Na qual eu dava aula para duas turmas, né? O sexto ano A e o sexto ano B. Eu acho que eu dei mais pro sexto ano A ou B, eu não lembro mais, mas eu sei que teve um sexto ano aí que eu dei mais aula do que o outro, né? Mas enfim, a ideia surgiu basicamente nesse período, né? Mas a ideia do canal não era para falar sobre a cultura japonesa em si, e era só a cultura japonesa. Eu não ia falar da cultura coreana, não ia falar da cultura chinesa, né? Como eu falo hoje. Eu até ia falar, só que era pra, tipo, falar, ó, essa cultura é assim e essa cultura é assim. Não é igual a cultura japonesa que é assim, 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 né? Mas eu iria, sim, de uma certa forma, falar sobre ambos, né? E só que, digamos que assim, eu só ficava na cabeça a ideia, né? E quando terminei a escola, né, assim, o período de escola, tudo, a minha professora, ela chamou, né, para dar, digamos, aula de novo, né? No caso, não era bem aula, porque era só mais para rever a turma que eu dei aula, porque eles estavam fazendo um trabalho, né? Porque nessa escola era escola pública, né? E aí digamos que todo ano tem um trabalho que você tinha que fazer do seu clube que você tava, né? É igual escola japonesa, né? A escola japonesa tem essas coisas de clube, né? Clube da leitura, clube de esporte, né? Enfim. No caso dessa minha professora, ela tava com outra professora, né? Que era minha outra professora que era de português. E elas tiveram a ideia de fazer coisas da cultura japonesa, né? Então acabaram me chamando. E aí eu acabei aceitando, né? E aí eu fui e digamos que assim, eu revi os alunos que eu dei aula, outros eram novos, né? Foi bem divertido, né? E no final, digamos que eu conversei com a minha professora e falei, né, que eu estava pensando em um projeto de fazer um canal no YouTube para os alunos, né, para eles estudarem, mesmo que eu não fosse mais chamado, mas eles continuarem estudando as coisas que eu já passei, né? O conteúdo que eu já tinha dado mais ou menos para eles. E ela falou, boa ideia, né? Só que a ideia nunca foi muito para frente, né? Depois disso, porque eu acabei desanimando, né? Porque nunca mais eu fui chamado para dar aula. Eu não sei se o motivo, porque no dia que eu fui,
aconteceu o atentado lá de Suzano, né? Então, como o atentado tinha a ver com ex-aluno, eu não sei se eles ficaram com medo que eu ia sair matando as crianças, né? Então, assim, depois disso eu nunca mais fui chamado. Depois de um tempo eu descobri que essa professora saiu da escola, né? E o que me acabou desanimando e eu acabei ficando defasado na língua japonesa porque eu acabei ficando desanimado, né? Então eu esqueci muita coisa, né, assim, da língua japonesa. E basicamente é, é ba- como o canal começou, né, ou digamos assim. Foi por causa que eu tive a ideia desde da época de escola, basicamente. E bom, o meu canal, se vocês repararem, né, se vocês assistirem, né, no caso, todos os vídeos, vocês vão ver a evolução, né. No caso, os primeiros vídeos, eu nunca quis mostrar o rosto, né. Eu nunca quis mostrar o rosto, então eu só fazia uns slides em escrito explicando sobre a minha cultura, né? A cultura japonesa. Então eu nunca quis mostrar o meu rosto. E só depois de um tempo que eu comecei a mostrar o rosto, né? Digamos assim. Ah, e eu não mostrava o rosto porque assim, eu sei que tem muita gente que gosta da cultura oriental, eu sei, mas tem muita gente que odeia, né? Que sei lá, tem um ódio por oriental, né? Eu não sei porquê, mas como sempre eu abordo nos vídeos, né? Eu sempre acabei, digamos, de uma certa forma, sofrendo preconceito, né? Não pela minha deficiência, mas sim pelo, digamos, meu olho puxado, né? Então, assim, eu fiquei com medo de, sei lá, falar alguma coisa e caírem matando em cima, né? Então a ideia não era mostrar o meu rosto e nem minha voz, né? A ideia só surgiu depois, mais pra frente, quando até eu comentei com a minha mãe que eu fiz um canal. Aí ela fala, por que você não, já que você fez um canal, mostra o seu rosto, mostra você falando, né? E aí o primeiro vídeo que eu falei, né, mostrei a minha cara, foi o vídeo que eu falei da época da pandemia, né? Ainda a gente tá na pandemia, no caso, né? Mas no começo da pandemia, né? Na qual eu comecei a, digamos que, sofrer preconceito da parte das pessoas, né? E o que era mais engraçado é que, tipo, eu sempre tive medo de ser discriminado por falar da minha cultura. Mas eu criei coragem e falei sobre o preconceito que eu estava sofrendo na época, né, da pandemia, por ser oriental. E muitas pessoas gostaram, né, do meu conteúdo daquela época. Logicamente, teve gente me xingando, né? Até guardo um print, não sei se eu vou colocar aqui, muito provavelmente não, mas de um comentário que eu recebi, esse foi bem, tipo, dava pra ver que a pessoa não gostava de oriental, né? Mas enfim. E eu comecei assim, basicamente, né? Eu tive dois começos, um escrevendo, né, fazendo vídeo escrito e outro mostrando minha cara, né, que foi mais ou menos em 2019 para 20. E se vocês repararem, né, eu não olhava muito para a câmera. Até hoje eu não olho muito para a câmera, mas em compensação, hoje eu tô melhor, né? Tô olhando mais para a câmera, né? Só que ainda às vezes tem gente que reclama que eu não olho, né? Mas aquelas pessoas que estão vendo ver o meu vídeo antigo, né? Aí fica, você não olha para a câmera por quê? Não sei por quê. Você tem que olhar para a câmera mais, não sei o quê. Mas eu olho, né? Agora. Mas sempre no começo eu não conseguia falar olhando para a câmera, né? Eu olhava para minha imagem. E eu lembro que também no começo, né, do canal,
eu não tinha um cenário fixo, né? Na verdade, o cenário antigamente era o meu quarto, né? Igual hoje, só que hoje tem um cenário fixo atrás, né? Antigamente não, eu tava em outra casa também, né? E então assim, muita coisa mudou também, né? Eu não tô mais naquela outra casa que eu tava gravando, mas enfim, né? Eu comecei a gravar sentado na cama, basicamente, né? De frente para a parede, né? E eu não tinha um tripé para segurar, né? E nenhuma iluminação. Hoje eu tenho duas iluminações, né? Na qual um tá quebrado, né? Mas eu uso geralmente agora para fazer aquelas imagens de cima, né? Quando eu tô fazendo algum candido, tô fazendo algum tipo de inbox, né? De algum produto. Então, assim, eu tenho dois tripés, né? E antigamente eu usava um fone de ouvido como microfone, né? Não é esse microfone de lapela, né? Hoje em dia é esse, que é melhor, né? Mas antigamente eu tenho até aqui guardado, né? O microfone antigo, que eu ficava segurando e falando assim, né? Então, assim, o meu começo foi bem assim, né? Com o tempo como falei, eu adquiri o tripé 1 e esse tripé que eu tô gravando aqui com a iluminação também, um microfone novo. Então, o meu canal foi crescendo aos poucos, né? E vocês foram gostando, né? Logicamente que nesses 5 anos teve gente que saiu do canal, teve gente que entrou, gente nova, tive moderadores também, né? Na qual hoje eu basicamente eu não tenho mais nenhum moderador aqui no canal, só o que? Uns dois, três, né? De uns, sei lá, uns 100 que eu tinha, né? Basicamente, várias pessoas foram e vinham no canal, né? Na qual eu agradeço até aquelas pessoas que já não estão nem mais vendo o canal, né? Porque se não fosse elas, o canal não teria os conteúdos, as lives que eu costumava fazer, né, aqui no canal, até os moderadores que não estavam mais aparecendo, eu agradeço, né? Por mais que eu não estava mais sentindo firmeza, né, nas situações, enfim. Mas eles ajudaram bastante o período que eu estava fazendo as lives, né? E as lives começaram quando eu vi que dava para monetizar o canal, né? Que eu precisava de 1.000 inscritos, 4.000 horas, né, na época. Então eu lembro que eu comecei a fazer muitas lives, né? Para juntar as horas e inscritos. Até hoje eu tô fazendo isso, no caso. E bom, também eu tive ajuda, logicamente, né? De alguns canais, né? Por exemplo, do Marcos O'Hara, né? Que é o irmão do Ricardo O'Hara. Mas foi na época que eles não estavam tretados, né? Digamos assim. Mas eu tive a ajuda dele, né? Eu tive ajuda de outros canais também, que eu também não vou citar o nome aqui, porque enfim, teve algumas tretas, né, que eu não quis expor, mas ajudaram de uma certa forma, né? E também, sei lá, né, digamos, falar um pouco das tretas que aconteceram, né, nos anos, né? Digamos que a primeira treta foi quando teve aquela coisa lá do Marcos, né? Do Marcos O'Hara com o Ricardo, na qual eu até fiquei no meu canto, até porque eu tava criando meu canal ainda, né?
eu não queria que meu canal fosse canal de tretas também, né? De entrar no meio, ficar lá, né? Essa foi a primeira treta que meu canal entrou, né? Tanto que nessa época eu até parei de gravar vídeos porque tava uma situação meio complicado, porque as pessoas estavam cobrando muito, né? Quem tava inscrito aqui no canal. Naquela época, porque eu tava sumido, né? Das lives do Marcos. Tava eu não tava mais aparecendo, então vinha muita pessoa me cobrar, né? Então eu acabei meio que não me explicando na época, mas como eu tava fazendo o canal, eu achei melhor não entrar em nenhum tipo de treta, né? Porque como eu falei, eu não quero criar um canal com base em tretas, né? Até quando não é a minha treta, né? E sim a treta de outras pessoas, né? Então acabei me ausentando por um tempo do canal. A outra treta que acabou também acontecendo é que eu ajudei um canal, né? A pessoa do canal deu uma mancada, né, comigo. Então, assim, na verdade foram várias, né, no caso. Só que a pessoa nunca chegou e veio se explicar, né? Ela só deu várias mancadas e aí eu falei, vou cortar, eu cortei, né? Tanto que essa pessoa também, na época, tava com... tem uma aba que eu deixo, né, de recomendação de outros canais para vocês verem, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas a maioria já sumiu de lá, né? Hoje em dia só tem 2, né? E aí eu acabei tirando essa pessoa e foram essas 2 tretas que o meu canal acabou entrando, né? Mas acabei não expondo. E bom, vindo mais pra, digamos, os anos atuais, basicamente, eu sempre tentei inovar, né? O conteúdo, eu quis fazer mais vídeos, né? Mostrando as coisas em si da cultura, né? Mas eu não queria ficar preso só digamos que nesses vídeos, né? Na qual eu faço roteiros, né? Como esse daqui, na qual é um roteiro de shorts que eu já fiz, né? No caso. Então, assim, eu acabei fazendo vários vlogs também, né? Alguns unboxes durante esses 5 anos. Eu também mostrei, né, várias comidas, né, da minha cultura, né, para vocês que não conheciam. Eu mostrei a liberdade. Então, assim, a ideia, eu sempre quis mostrar essas coisas, né? Na qual também eu ficava meio que com medo de não conseguir mostrar tudo que eu queria, né? Mas eu consigo, até hoje, assim, digamos que eu consigo, né? Mesmo que de uma forma mais simples, né? Eu tô lá gravando para vocês, né? Seja o meu dia, né? Seja, sei lá, se eu for sair um pouco, eu mostro até, eu faço meio que uma mini entrevista com pessoas que têm um trabalho que, sei lá, muitos acabam não reconhecendo de uma certa forma, né? Ou até mesmo para mostrar para vocês que vocês não precisam ficar presos só naquelas coisas que os pais falam, né? De ser médico, de ser engenheiro, né? Mostrar para vocês que existem várias outras profissões que vocês podem ser, né? Eu até hoje não achei a minha, né? Digamos assim, mas
o que é normal até então, né? Então a ideia dos vlogs também é essa, de mostrar para vocês que existem profissões além do que é falado, né? E bom, a ideia do Quindinho, né, eu vou falar um pouco antes de finalizar, é que o Quindinho seja um personagem aqui do canal, mas ele seja um personagem que tem vida própria, né? Que não é só eu que estou falando por trás do Quindinho, mas ele tem um jeito dele, né? Digamos assim, que ainda está se formando, né? E logo vai ter mais vídeos com o Quindinho também, né? Assim eu espero. Então a ideia basicamente é que ele seja um personagem, mais um personagem com vida própria, né? Que tem suas ações próprias, digamos assim. E a ideia de ter feito ele, eu queria que fosse um personagem que tivesse a ver, né, com a cultura oriental, né, assim, que fosse combinar com a cultura japonesa, coreana, a chinesa. E aí eu pensei, né, em até fazer um dragão, mas aí até eu teria que achar um PNG de dragão, então assim. E também o dragão não representa esses países em si, né? Só representa a China, né? Então assim, o dragão eu descartei, né? A segunda ideia foi de fazer um onigiri, até porque onigiri existe na Coreia, existe na China, né? Só que com outros nomes, né? Na China eu não sei como que fala, mas na Coreia é kimbap, né? Alguma coisa assim. E no Japão é onigiri, né? Então assim, eu só peguei uma moldura de onigiri e botei um rostinho, né? Um rostinho fofo. E às vezes ele muda as expressões, né? E fala, né? Ele tem a voz dele, né? Na qual ainda não digamos que pode ser que futuramente a voz dele mude também, né? Ele tem uma voz mais de esquilo, mas pode ser que mude futuramente, né? Porque ele tá ainda se formando, né? O Quindinho. Então, basicamente, a ideia do Quindinho é essa, né? No caso, foi esse de ser um personagem com vida própria, né? E de como ele também surgiu, né? Ele surgiu, aliás, recentemente, né? Foi o que? Começo desse ano, né? Bem no comecinho. Foi bem no comecinho desse ano, né? Que o Quindinho meio que surgiu, né? E o nome, eu queria que fossem vocês que dessem para ele, né? Na qual todo mundo escolheu o Quindinho, né? E hoje em dia o Quindinho é um personagem do canal, né? Tanto que ele tá na logo do canal. Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, né? Vocês que ainda assistem os meus vídeos, que estão só deixando um like às vezes comentando. E é isso, né? Antes de finalizar, eu vou deixar o link embaixo do meu site, né? Na qual eu tô vendendo, né? Quem quiser comprar, pode comprar, porque é confiável e a entrega é rápida e os produtos são de boa qualidade. Eu estou vendendo mangás, mangás, action figures, né? Vou até pegar um mangá aqui para vocês. Eu tô vendendo vários mangás, tá vendo, ó? E é tudo de boa qualidade, é novo, né? Não é mangá usado. Então, assim, espero que vocês entrem no link abaixo, né? E se vocês quiserem comprar, podem comprar, né? São, como eu falei, produtos confiáveis e de rápida entrega, beleza?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até um próximo vídeo. Valeu, falou!